Eu sou o professor André Luiz Dorini, sou professor associado do Departamento de Odontologia da UFRN, faço parte da área de dentística e professor dos laboratórios de pré-clínicos e das clínicas integradas e dos estágios do curso de odontologia da UFRN. Minha área de formação é a dentística, eu sou mestre e doutor em clínica odontológica com concentração em dentística pela Unicamp. Sou habilitado em sedação inalatória consciente, tenho formação na área de harmonização orofacial também, e a gente vai colocar algumas coisas, alguns conteúdos sobre todos esses temas para facilitar e para trazer informações que são relevantes, sem serem aquelas informações de Instagram, tentando ser uma fonte que não está tentando vender nada para vocês, mas trazer informações acadêmicas e clínicas, já que eu exerço a clínica odontológica já há 25 anos, tá bom? Bom, então vamos falar um pouco sobre amálgama, sobre a questão do uso do amálgama, né? O amálgama é um material que é usado na odontologia com segurança há mais de 150 anos, né? Então é um material que sofreu todas as evoluções que fossem possíveis para esse material até uma década de 70, 1970 mais ou menos, e a partir daí foram pequenas modificações em termos de composição. Então os materiais que nós temos hoje basicamente são os mesmos materiais que nós tínhamos há 20, 30 anos. Ele é um material que tem previsibilidade de resultados, né? Ele tem, a única parte sensível do amálgama é a questão do seu preparo cavitário. Hoje em dia as pessoas nas faculdades, elas saem com uma formação de fazer quase que 100% das restaurações em resina. Então os alunos não recebem uma boa formação para fazer preparos de amálgama. E há uma diferença clássica, básica, entre as restaurações de amálgama e as restaurações de resina composta. Para fazer um amálgama, você tem que adequar o preparo cavitário para receber o material. Então as paredes do preparo cavitário têm que estar próprias para o amálgama, com uma espessura mínima, paredes regulares, paredes convergentes para oclusal, paredes retentivas, portanto, paredes de fundo planificadas, ângulo cavo superficial bem definido, bem acabado, especialmente na margem gengival, ângulos internos arredondados para que não haja concentração de forças, porque o amálgama é um metal, isso pode induzir a fraturas. Então, é um preparo mais delicado. E como a formação das pessoas hoje é para resina, e a resina, o preparo cavitário, basicamente se resume à remoção de tecido cariado, o que acontece? As pessoas fazem um preparo para resina e colocam um amálgama e aí não vai dar certo. Entre outras coisas, é por isso que ainda se ensina amálgama de prata nas faculdades, principalmente no nível laboratorial, e na clínica se estimula os alunos a fazer amálgama em todos os pacientes? Não, mas naqueles pacientes em que um amálgama a mais não vai fazer diferença. Então, deixa eu dar um exemplo. Chegou uma paciente jovem lá, com 16, 17 anos, e ela tem cáries nos dentes posteriores e não tem nenhum amálgama. Você vai fazer a adequação do meio para tirar a paciente da condição de doença, né, atividade de doença, e na hora de restaurar, você vai fazer restaurações com resina. Você pode fazer preparos mais conservativos, é um material que tem hoje em dia, uma durabilidade e previsibilidade de resultados mais aceitável. Agora, você pega um paciente que tem amálgama no primeiro premolar, amálgama no segundo premolar, amálgama no primeiro molar, amálgama no segundo premolar, você vai fazer um amálgama no segundo premolar ou no terceiro molar. Ah, professor, eu vou fazer uma resina por questão de estética? Não faz sentido. Então, este é o paciente que a gente pode fazer um amálgama perfeitamente, porque uma resina não vai fazer diferença nenhuma na boca deste paciente. E o aluno pode treinar o amálgama e, ao mesmo tempo, vai estar dando um material restaurador de qualidade, inclusive, superior às resinas compostas. Hoje em dia se fala muito, né, na internet sobre os problemas do amálgama, as linhas de fratura que o amálgama forma, etc. Os problemas na hora de retirar o amálgama, as pessoas vestidas como se fossem um astronauta para remover amálgama. Gente, isso é balela. Isso é balela. O amálgama, antigamente, sim, era um problema ambiental, só que ainda assim o universo de dentistas era muito menor, mas ele era um problema porque ele vinha em limalha e mercúrio separado.
Muitas vezes o dentista, para ganhar tempo de trabalho, aumentava a quantidade de mercúrio na liga e ficava uma liga pastosa, cheia de mercúrio, e esse excesso ia todo para o meio ambiente. Só que existem normas de descarte apropriada, os restos de amálgama têm que ser colocados em frascos com água e enviados para uma reciclagem onde vai ser removido o mercúrio e reaproveitado este mercúrio. Ao fazer remoções de amálgama, não precisa se vestir como um extraterrestre. Você precisa simplesmente remover sob irrigação e sucção, né? Se o amálgama, o mercúrio, ele só vai volatilizar no calor. Se você estiver resfriando a ponta do seu instrumento ao remover a amálgama, não vai ter formação de vapores de mercúrio tão problemática assim. E hoje em dia é obrigatório do uso das cápsulas de amálgama pré-dosadas, ou seja, a proporção liga-mercúrio já vem na proporção ideal e é pequena. Então a quantidade de mercúrio, a quantidade de amálgama que se faz é uma quantidade específica, ou seja, sobra muito pouco, e daquilo que sobra, não há excesso de mercúrio. Então, os dentistas, eles não apresentam um problema ambiental. Quem apresenta problema ambiental são as mineradoras, as pessoas que fazem mineração de ouro, que usam mercúrio para fazer a separação do metal. Isso, a quantidade de mercúrio que é jogada diretamente sobre leitos de rios ou sobre a terra em determinadas circunstâncias é enorme. Então, isso gera uma contaminação ambiental realmente problemática, não um cirurgião dentista trabalhando da maneira correta. Ponto. O amálgama, ele apresenta uma questão da vantagem de uma durabilidade comprovada clinicamente enorme. Se você pegar as resinas compostas, elas começaram a apresentar um sucesso clínico para uso posterior, final da década de 80, começo da década de 90, que surgiram os primeiros adesivos dentinários de quarta geração, com condicionamento efetivo da dentina, formação de uma camada híbrida estável e mais duradoura, e as primeiras resinas híbridas que apresentavam resultados satisfatórios. Isso significa que a resina mais antiga que você vai ver no molar, possível de existir, ela vai ter aí por volta de 30 e poucos anos. Se ela for tivesse sido feita lá na década de 90 e estiver presente na boca até hoje. O que não é muito provável, porque a gente espera aí uma vida clínica de uma resina bem feita por volta de 10 anos. Hoje talvez mais, mas das que já foram feitas. Então você não pode dizer que uma resina dura 50, 60, 70 anos, porque simplesmente não existe uma resina no mundo que tenha essa idade. Já o amálgama, você tem relatos documentados de restaurações de 70 anos, não o paciente com 70 anos, a restauração com 70 anos. É muito comum você encontrar pessoas da minha faixa etária, por exemplo, que tiveram seus molares restaurados, primeiros molares permanentes restaurados aos 6, 7 anos de idade, muitas vezes nem era cárie, abria-se sulcos pigmentados e botava-se amálgama, mas a gente chega, 30, 40 anos depois com esses amálgamas na boca. Então, assim, uma restauração de amálgama bem feita, ela dura 40 anos tranquilamente. Uma resina pode durar, a gente não tem como afirmar, está envolvido uma quantidade de problemas ou de circunstâncias operatórias muito grande. Então, assim, o amálgama, ele apresenta segurança de uso, ele apresenta uma durabilidade muito grande. Se ele precisar ser substituído, tomando os cuidados de refrigeração, tranquilo. Se ele for descartado corretamente, ele não apresenta problemas ambientais. E ele tem um uso bastante seguro, desde que o dentista seja capacitado para fazer um preparo mecanicamente correto. Se o dentista pegar uma broca ou uma ponta diamantada esférica, abrir uma cavidade como se fosse para resina e colocar amálgama, não vai durar. Porque o amálgama necessita de paredes pré-contornadas para ele especificamente. E talvez esse seja o grande erro. Trabalhos mostram que os amálgamas falham em sua grande maioria por erros na manipulação, na execução do preparo ou na inserção do material. Quem é que manipula o material, quem é que faz o preparo e quem é que insere a restauração? O dentista. Então os amálgamas, na grande maioria das vezes, eles falham por falhas do
dentista e não do material, certo? Quais são as perspectivas? Há realmente preocupações ambientais, em alguns países o amálgama ele é proibido, só que normalmente nesses países onde o amálgama é proibido são países de primeiro mundo, são países nos quais a doença cárie foi praticamente erradicada e que podem se dar a este luxo. Você não vai pegar cavidades incipientes, pequenininhas e colocar amálgama. Se elas existirem, o material de escolha é resina, materiais inoméricos, mas não amálgama. Agora, para a realidade brasileira é complicado, porque boa parte dos nossos pacientes não tem condições de acesso e, além de não ter condições de acesso, quando tem, é via unidades básicas de saúde. A gente sabe que não são muitos pacientes que vão para os CELS, os Centros de Especialidade Odontológicas, e também não é uma parcela tão significativa da população que tem atendimento nas academias ou nos centros de pós-graduação. Ou seja, boa parte das pessoas vai receber tratamento na unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde funciona por demanda e ela trabalha muito com números. Os gestores gostam de números para apresentar. Então não é necessariamente focada na qualidade. Não adianta a gente querer se iludir, tapar o sol com a peneira. A questão ali é mais importante fazer 20 pacientes numa manhã do que fazer 5 bem feito. Então você tem que trabalhar em quantidade, num tempo reduzido e sem isolamento absoluto, por exemplo. É lenda, não se faz. Às vezes não se tem nem o material adequado, às vezes não se tem nem as brocas e as pontas adequadas, quiçá, né, um isolamento absoluto. Então, se você vai fazer uma restauração posterior extensa num dente inferior, onde há possibilidade de contaminação com saliva e sem os materiais adequados, é melhor você fazer um amálgama do que você fazer uma resina. Em termos de durabilidade, em termos de resolutividade, a resina composta hoje ela funciona bem? Sim, se feita dentro das condições adequadas. Ser feita dentro das condições para as quais ela foi pensada. A resina ela é um material colado ao dente. Se você colar alguma coisa com cuspe no meio, não vai colar, ou se colar vai cair, soltar logo. Então as resinas feitas, mal feitas, num ambiente contaminado, elas vão ter uma durabilidade clínica muito baixa e os pacientes vão entrar num ciclo restaurador repetitivo. Então quando você fala de saúde básica, de saúde coletiva, o amálgama sim ainda é uma realidade para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como vocês queiram chamar, como o Brasil, nos quais o índice de desigualdade social é muito grande e nos quais o acesso ao serviço é muito diferenciado e onde a doença cárie ainda é uma realidade alastrada, epidêmica entre a população, principalmente a população mais carente, né? Então já houve discussões, inclusive discussões recentes sobre a questão do ensino do amálgama nas academias, nas universidades, e foi decidido, né, pela ABENO, Associação Brasileira de Ensino Odontológico, que o uso do amálgama ainda é viável e necessário no país, apesar dos problemas do mercúrio. Tirando isso, o amálgama é um material fantástico. Ele vai ter problemas de gerar trincas, etc? Pode ter, mas você pode ter certeza que o número de dentes que vão falhar por trincas geradas pelo amálgama é 1/100º do número de dentes que falham por causa de uma resina com adesão mal feita. Não tenha a menor dúvida disso. A substituição de resinas compostas ela é infinitamente mais frequente do que a substituição de restaurações de amálgama de prata. Um amálgama mal feito, ele ainda dura mais do que uma resina mal feita. Não tenha dúvidas disso. Quais são as perspectivas? As perspectivas, se Deus quiser, nós conseguimos mudar o quadro social desse país, né? Tratarmos a doença cárie e controlarmos a doença cárie para que aí sim os pacientes venham com necessidades restauradoras menores em quantidade, menores em tamanho, e as resinas possam ser mais viáveis do que o amálgama. Por enquanto, o amálgama ainda é uma realidade, ok?
Outra questão que se perguntou lá foi a questão do uso do adesivo dentinário abaixo dos amálgamas. E por que não o verniz? E, né, teve gente que disse que nunca ouviu isso. Isso já foi bastante testado, né? A gente sabe que tem ligas diferentes de amálgama. Você tem ligas que você tem limalhas mais grossas, ligas que você tem limalhas mais finas, ligas esferoidais, ligas de fase dispersa e ligas que têm um conteúdo baixo de cobre e ligas com conteúdo alto de cobre. De uma maneira geral, em termos de ligas, falando de conteúdo de cobre, as ligas com alto conteúdo de cobre, elas têm propriedades mecânicas superiores do que a de manutenção de polimento, de manutenção de escultura, né, de não perder a escultura com o passar do tempo, de resistência em bordos mais finos, e elas corroem muito menos, elas sofrem menor corrosão do que as ligas convencionais com baixo teor de cobre. No começo, né, antigamente, as ligas mais usadas eram as ligas normais, com baixo conteúdo de cobre. E essas ligas são aquelas ligas que sofrem a formação de produtos de corrosão muito rapidamente. Então, para essas ligas se colocava verniz cavitário. E esse verniz cavitário solubilizava aí em torno de 2 a 4 meses da interface. Só que nesse período, enquanto o verniz solubilizava, já havia formado produtos de corrosão na interface e esses produtos de corrosão vedavam a interface. Por isso que tem sempre aquela máxima que o amálgama ele se torna melhor com o passar do tempo, porque os produtos de corrosão vedam a interface. Então o selamento do amálgama melhora com o passar do tempo e o da resina piora, se degrada. Só que nas ligas com alto conteúdo de cobre, como elas têm uma maior resistência, elas têm uma maior resistência também à corrosão. Portanto, a formação desses produtos de corrosão na interface até acontece, mas acontece de uma maneira bem mais lenta. Se você colocar verniz cavitário embaixo de uma restauração de amálgama com alto conteúdo de cobre, o verniz vai se solubilizar depois de algum tempo e não vai ter se formado produtos de corrosão ainda. Então você vai ficar com uma interface por onde haverá infiltração marginal, possivelmente sensibilidade operatória e potencialmente até recorrência de cáries ao redor dessa restauração. Então, o verniz cavitário não deve ser usado abaixo de ligas com alto conteúdo de cobre. Já os vernizes cavitários, eu acompanhei até, acho que foi a tese de mestrado de um colega, que ele testou isso. E os vernizes cavitários, eles melhoram a questão da infiltração para todas as ligas de amálgama. Eles vedam canalículos, impedem a migração daqueles íons metálicos que tatuam o dente, muito comuns com o amálgama de prata, e eles provêm um selamento na margem das restaurações para impedir infiltração. Então veja bem, o objetivo do adesivo dentinário não é o mesmo para o amálgama e para a resina, tá? Na resina composta, o adesivo dentinário ele tem uma formação, uma indicação de proteção por par, mas também de mecanismo de retenção, inclusive o principal mecanismo de retenção da restauração. No caso dos amálgamas, o verniz, principalmente se ele for usar um verniz convencional, não um verniz dual, ele não vai ter a função de retenção da restauração. Quem vai reter a restauração de amálgama são as retenções mecânicas feitas durante o preparo cavitário. Paredes convergentes, conformação, desenho, contorno da cavidade, canaletas e sulcos retentivos. Isso que retém o amálgama. Mas o verniz cavitário ele protege contra a infiltração marginal, especialmente nas ligas com alto conteúdo de cobre, que são preferíveis porque são as que apresentam maior longevidade clínica, ok? Perguntaram também sobre o polimento do amálgama, ele é essencial, né? Muitas vezes não se faz, mas ele é essencial, um amálgama bem polido, é um amálgama que acumula menos biofilme, que tem a formação menor de correntes galvânicas quando em contato com dentes de amálgama da arcada contrária, e que oxida menos com o passar do tempo. Então, esperada a cristalização total, a gente fala em 1 semana aí,
mas pode ser até menos dias. É interessante se fazer o polimento final dessa liga, e para isso se usa brocas multilaminadas, né, de aço comum para dar a escultura e a lisura. E aí, para puxar o brilho, pode-se usar borrachas abrasivas, pastas de polimento, algum óxido associado a um disco de feltro, e você consegue fazer um amálgama muito bem liso e polido. Tá bom? Um vídeo de mais ou menos 20 minutos, espero que não tenha ficado muito longo, e espero que tenha trazido informações que sejam relevantes para todos vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Um abraço a todos, e espero que vocês participem, divulguem o canal, chamem, se inscrevam, que vai ser importante para a gente formar cada vez mais conteúdos. Um abraço a todos.